Olá, você está no Curso Online Gratuito, um canal do YouTube que disponibiliza aulas para ajudar nos seus estudos. Inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Eu sou a professora Letícia e hoje o nosso assunto é aposto e vocativo. Vamos lembrar então que o aposto é um termo acessório da oração. O que são termos acessórios? A oração, ela tem os seus termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, e os termos acessórios, que como o próprio nome já diz, podem ser retirados sem maior prejuízo para o entendimento do enunciado. Os termos acessórios juntam-se ao nome ou a um verbo para precisar-lhes o significado, ou seja, para dar uma informação a mais. Eles trazem um dado novo para a oração, mas eles são dispensáveis. São termos acessórios, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Nós já tivemos aula sobre o adjunto adnominal. Olha esse exemplo. A mesa de madeira quebrou. Eu tenho aí dois adjuntos adnominais, o a e de madeira, que estão juntos com o substantivo mesa. E o adjunto adverbial, choveu ontem. Nós já vimos que esse ontem é o adjunto adverbial de tempo. Ele pode ser retirado da oração, poderia ficar só choveu. Só que eu acrescento uma informação a mais à oração. E o aposto, que é o nosso assunto de hoje. Bom, o aposto junta-se a um substantivo ou a um pronome. Ele esclarece, especifica, resume ou enumera o nome a que se refere. Veja esse exemplo. Mário, o diretor da escola, não veio hoje. A oração sobreviveria sem o diretor da escola. Mário não veio hoje, mas eu quero dar uma informação a mais. Eu quero explicar que Mário, o diretor da escola, claro. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, continua atraindo turistas de todo o mundo. O Rio de Janeiro continua atraindo turistas de todo o mundo. Eu posso retirar o cidade maravilhosa, mas eu quero dar uma informação a mais, então eu coloco o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. A cidade maravilhosa está explicando o Rio de Janeiro. Então, o aposto ele pode explicar, como eu acabei de dizer. Veja esse exemplo. A linguística, ciência da linguagem, fornece importantes subsídios para o entendimento da língua materna. Então, ciência da linguagem explica o que é linguística, por isso que é um aposto explicativo. O aposto pode também enumerar. Para obter sucesso, são necessárias 3 coisas: coragem, determinação e esforço. Então, coragem, determinação e esforço enumera o que é necessário para obter sucesso. O aposto pode também resumir. Os filmes, as músicas, os poemas, tudo fazia com que Ana chorasse. Então, esse tudo é um aposto resumidor, porque ele resume os filmes, as músicas, os poemas. O aposto pode também especificar. O rio Tietê atravessa o estado de São Paulo. Neste caso, eu tenho 2 apostos. Tietê, que explica o rio, e São Paulo, que explica o estado. Bom, não podemos confundir o aposto com o adjunto adnominal. Veja, a cidade de São Paulo tem um clima estranho. O clima de São Paulo é estranho. Então, temos 2 de São Paulo. Um é o aposto e o outro adjunto adnominal. Ah, mas professora, tá tudo igual. Não, eu explico a diferença. Veja, cidade e São Paulo não são a mesma coisa? Sim, cidade é igual a São Paulo. E clima é a mesma coisa que São Paulo? Não, clima é clima, São Paulo é a cidade. Então, aí eu tenho 2 coisas diferentes. Então, o aposto, ele explica, é a mesma coisa do termo a que ele se refere. Já o adjunto adnominal, não. O adjunto adnominal e o termo com o qual ele está ligado são coisas diferentes. Veja, a cidade de Itabira, o mês de junho. Temos aí 2 apostos, a cidade de Itabira e o mês de junho. São apostos porque cidade e Itabira são a mesma coisa e mês e junho também querem dizer a mesma coisa. Já o poeta de Itabira, que é o Drummond, poeta e Itabira são coisas diferentes. Poeta é o Drummond e Itabira é a cidade. E as festas de junho, festas é uma coisa
e junho é outra coisa diferente. Perceba que nos dois últimos exemplos, eles têm um valor de adjetivo. Eu posso dizer o poeta itabirano ou festas juninas. E nos exemplos que são aposto, eu não posso fazer isso. Então, aposto é uma coisa, adjunto adnominal é outra, não pode confundir. Bom, sempre que estudamos o aposto, estudamos juntinho com ele o vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é um termo isolado da oração. Enquanto o aposto, ele faz parte da oração, é um termo acessório, eu posso retirar da oração, mas ele faz parte da oração. O vocativo não faz parte de nada na oração. Ele é um termo isolado. Ele serve para chamar o interlocutor, para interpelar o interlocutor. Veja, meu caro amigo, me perdoe, por favor. Meu caro amigo é o aposto, eu estou falando com o meu caro amigo. Meu caro amigo, me perdoe, por favor. Então, este é o vocativo. Ou, vem cá, Luísa, me dá tua mão. Luísa, eu estou falando com a Luísa. Vem cá, Luísa. Então, Luísa é o vocativo. O vocativo é diferente do sujeito. Não pode confundir. Por exemplo, pensar aqui, vem cá, Luísa, me dá tua mão. Sujeito, Luísa. Não, sujeito não é Luísa. Preste atenção nestes exemplos. Meu Deus, por que me abandonaste? Que é um verso do Drummond. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu tenho o vocativo, meu Deus, eu estou falando com Deus. E para achar o sujeito, você já viu na aula sobre sujeito que tem que olhar para o verbo. Então, veja, abandonaste. Qual é a pessoa que conjuga com abandonaste? Eu? Não dá para falar eu abandonaste. Ele abandonaste. Também não. Tu abandonaste. Então, qual é o sujeito? Sujeito oculto, tu. É assim que você vai fazer para achar o sujeito. Não é olhar para a frase, ver o meu Deus e achar que o meu Deus é o sujeito. Não, meu Deus é o vocativo, que é diferente do sujeito. Então, sujeito oculto, tu, e vocativo, meu Deus. Pedro, ligaram para você. Vocativo, Pedro. Eu estou falando com o Pedro. Pedro, ligaram para você. E aí, para achar o sujeito, o que eu faço? Olho para o verbo. Esse verbo aí está na terceira pessoa do plural. Então, está na terceira pessoa do plural. Eu sei que alguém ligou. Esse sujeito existe. Eu sei quem ligou? Não sei. Não sei ou eu não quero falar. Então, sujeito indeterminado. Não confunda. Vocativo, Pedro. Sujeito indeterminado. E, professora, a senhora me permite uma pergunta? Vocativo, professora, eu estou falando com ela. E sujeito, olha para o verbo, me permite, quem permite? A senhora. Sujeito simples, a senhora. Então, vocativos, professora, sujeito simples, a senhora. Bom, resumindo a aula de hoje, o aposto é um termo acessório da oração que ele pode ser retirado, porém ele dá uma informação a mais para a oração. Ele esclarece, especifica, resume ou enumera um nome. Ele vem geralmente entre vírgulas. Então, se o aposto está explicando, ele vem entre vírgulas. Mas vimos, por exemplo, como no caso o rio Tietê atravessa o estado de São Paulo, eu não coloco vírgula entre rio e Tietê, porque ele está só especificando qual é esse rio. Mas se eu digo Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, continua atraindo turistas, esse cidade maravilhosa tem que vir entre vírgulas, porque está explicando o que é o Rio de Janeiro. Já o vocativo é um termo isolado da oração, não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Então, quando você estiver fazendo análise sintática e for colocar o sujeito e o predicado, o vocativo fica de fora, por isso que não pode ser confundido com o sujeito. Então, é um termo isolado da oração e serve para interpelar, chamar o interlocutor. Interlocutor é a pessoa com quem eu estou falando. E ele vem sempre entre vírgulas, sempre, sempre. Então, se ele estiver no começo da oração, Ana, traga um suco para mim. Esse Ana, vírgula, traga um suco para mim. Se estiver no meio da oração, ele vem entre vírgulas, como o exemplo da Luísa. Vem cá, vírgula, Luísa, vírgula, me dá tua mão. Então, se ele estiver no meio, ele vem entre vírgulas, uma vírgulazinha antes, uma vírgulazinha depois. E se ele estiver no final, oi, meu amor, ele vem com a vírgula antes dele e depois um ponto, claro. Bom, eu espero que tenha ficado claro o assunto aposto e o vocativo.
Um abraço e até a próxima!